Olá, pessoal. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa palestra. Vamos falar sobre digitalização para, para mineração, né, como nossas soluções ajudam a automatizar os processos de monitoramento geotécnico, principalmente. Meu nome é Leonardo Vidigal, sou engenheiro de controle e automação e mestre em automação e instrumentação. Trabalho como Technical Sales Specialist na WorldSense. A WorldSense é uma empresa pioneira em IoT para a indústria em geral, e nós vamos falar sobre o uso de tecnologia, a internet das coisas para monitoramento de minas. A programação, né, a nossa agenda de hoje, uma breve introdução, como funciona a nossa solução, como ela se adapta para monitoramento, a gestão da conectividade, o sistema, como o nosso sistema é aberto, né? E as aplicações no ambiente de mineração. O primeiro ponto, né, é que nós trabalhamos com soluções totalmente sem fio. Então, os processos onde eu tenho criticidade e realmente preciso de monitoramento, a solução sem fio para grandes áreas se mostra como um ponto muito favorável. Quais são os principais desafios do monitoramento? Problemas que, né, normalmente se encontram nas diversas empresas. Áreas muito amplas que precisam ser monitoradas, então cavas de mina, barragens de rejeito, pilhas, a parte de monitoramento ambiental, né, às vezes algumas áreas como áreas de preservação, são áreas muito amplas, sem infraestrutura de comunicação existente, e que, por isso, tem uma dificuldade muito grande de conseguir automatizar as leituras de instrumentos importantes. Outro ponto característico da mineração é a mudança constante do ambiente de trabalho. O ambiente de mina, por exemplo, é um ambiente que muda muito. Às vezes, em uma semana, o planejamento de mina faz algumas intervenções e que estruturas físicas e fixas são muito difíceis de serem inseridas. Posteamento, fibra ótica. Então, essas constantes mudanças são problemas recorrentes. O custo elevado para monitoramento em longo prazo. O monitoramento, quando ele é presencial, principalmente, né, pessoas necessitando de ir a campo fazer monitoramento, fazer coleta de dados, além do erro inerente, né, das leituras manuais, eu tenho todo o custo de pessoal, de veículo, inserido nessa solução manual de inspeção. Sistemas cabeados, eles são vulneráveis a danos, rompimento, descargas atmosféricas. Essas mudanças de cenário provocam também a necessidade de alterar os cabos de lugar, torna isso inviável. Outro problema comum é a complexidade de implantações de grande porte. Quando eu preciso de automatizar um número muito elevado de sensores, numa área muito ampla, geralmente a infraestrutura que eu preciso, mesmo
já se tratando de algum sistema sem fio, ela é muito grande, um número muito elevado de concentradores, de repetidores, de gateways, que torna a solução complexa e cara. Perda de dados é um outro problema que acontece muito. Às vezes a sua solução não tem um armazenamento local, e quando eu tenho uma falha de rede, eu acabo perdendo o dado. Ou, ou quando necessita de repetidores, por algum motivo eu perco um repetidor, e aí eu acabo perdendo um volume muito grande de dados, porque vários nós daquela rede estavam dependentes de um único ponto. Isso é muito comum nas redes mesh. A disponibilidade dos dados em tempo real, compatibilidade com softwares de terceiros. Então, a grande maioria dos sensores precisam, um grande número de sensores precisa ser conectado a esse tipo de conectividade, e na outra ponta eu preciso que o meu sistema comunique facilmente com diversos softwares de terceiros. E quando não tem esse tipo de solução, é um problema grande. Pessoal do suporte, eu estou com dificuldade na passagem dos slides, está demorando muito. Como nós lidamos com esses desafios? Uma rede confiável, instalação, manutenção e gerenciamento simplificado, implantações e integrações escaláveis, dados protegidos e soluções econômicas. Então, a nossa solução ela foi desenhada para ser uma solução simples, não, sem necessidade de programação, de configurações complexas. Os nossos aplicativos foram desenvolvidos para serem bem simples e não exigir que o profissional seja um especialista em programação, um especialista em automação para poder fazer o comissionamento. Uma pessoa com uma noção boa dos sensores que estão sendo automatizados já consegue fazer essa integração. As implantações são escaláveis, um único gateway consegue cobrir uma área muito grande e um número muito grande de sensores. Todos os meus dados são criptografados, garantindo a proteção. E como a minha solução é simplesmente o nó de rede conectado a um gateway que já me entrega o dado em interface, né, amigável para sistemas de TI, softwares de monitoramento em geral, a minha solução é muito enxuta. Então, a minha solução é economicamente muito eficaz. Ah, só para entender qual é a presença da WorldSense no cenário mundial, nós estamos presentes em praticamente em todos os continentes, né? Em mais de 60 países, temos parceiros ao redor do mundo todo. Aqui no Brasil, particularmente, nós temos vários parceiros, como Tetra Tech, Fulgro, 3Gel, são empresas que já vêm trabalhando com a gente há um bom tempo, aplicando nossas soluções nos projetos de monitoramento. Os mercados onde a gente atua, mineração, hoje as nossas soluções já estão presentes em mais de 100 barragens ao redor do mundo. Construção civil também trabalhamos muito. Ferrovias e infraestruturas em geral, como barragens hidrelétricas, rodovias, estradas em geral, monitoramento de taludes, construções antigas, como castelos, igrejas, essa parte é muito comum na Europa. Monitoramento estrutural, né, geotécnico em geral, as nossas soluções são aplicáveis. Então, como funciona? Essa aqui é a arquitetura, né,
geral do sistema. Eu tenho a coleta de dados, onde sensores dos diversos tipos existentes no mercado são conectados aos nossos data loggers. Esses data loggers são parametrizados por meio de um aplicativo específico, que ao ser conectado pelo cabo USB diretamente ao datalog, automaticamente esse aplicativo é aberto, identifica qual tipo de datalog você está querendo configurar, e com uma interface gráfica bem simples, 6 passos no máximo, você está com o seu sensor configurado já coletando dados. Aí pode ser um sensor de corda vibrante para monitoramento de poropressão, um sensor de nível, um sensor analógico, sensores digitais. A flexibilidade é muito grande, temos compatibilidade com uma gama muito grande de sensores. Os nossos nós de entrada, né, nossos end device, eles são data loggers e possuem rádio embutido. O rádio embutido é um rádio da tecnologia tipo LoRa, que se comunica com os gateways na faixa de frequência sub-gigahertz, aqui no Brasil de 915. A minha rede é montada, projetada com o número de gateways que eu achar melhor, visando redundância. Se é uma área muito ampla, eu posso fazer o projeto de forma que cada data logger consiga se comunicar com pelo menos 2 gateways, para garantir que, se eu tiver a perda de um gateway por uma descarga atmosférica ou algum problema de rede, por exemplo, todos os data loggers irão migrar a comunicação para o gateway mais próximo. Como que eu faço isso? Utilizando a nossa plataforma em cloud, que é a gestão da rede funciona nessa plataforma. Então, em campo, eu instalo os gateways, conecto eles à internet, o servidor da rede ele funciona na nuvem e faz esse gerenciamento, já definindo qual data logger vai falar com cada gateway, e faz essa redundância de forma automática. Essa plataforma em cloud, ela pode ser conectada facilmente a softwares de terceiros, disponibilizando as informações via chamadas API, protocolo MQTT e FTP. Dessa forma, possibilita a integração com qualquer software de terceiro. Essa é a nossa arquitetura CMT, onde o protocolo utilizado é o LoRaWAN, e com esse protocolo eu consigo uma escalabilidade muito grande. Com uma única rede eu posso ter 5.000 sensores, 5.000 data loggers conectados, e aí cada data logger com um número maior de sensores, então um número muito grande de sensores conectados. A topologia da nossa rede é a topologia estrela. Então, cada gateway fala diretamente com o data logger, sem nenhuma repetição. E como eu uso um protocolo muito robusto, com a sensibilidade de rádio muito alta, que é o LoRa, eu consigo aí alcance de até 15 km quando eu tenho visada direta. Em comparação, por exemplo, com a rede mesh, que é uma rede comumente utilizada para esse tipo de monitoramento, eu consigo aí normalmente alcances 25 vezes maior do que numa rede mesh. Além de não criar caminhos críticos, né? Como, por exemplo, esse caso aqui, onde esse data logger possui uma ramificação de vários outros data loggers, né, conectados a ele, e caso eu perca um, eu perco todo
essa gama de sensores que estão conectados. Isso não acontece na topologia estrela, né? Não tem o caminho crítico. Então, vamos conhecer um pouco dos dispositivos de entrada, né? A nossa família de dispositivos, né? A nossa família de conectividade é o Load Sensing. São registradores de dados, né, sem fio, com rádio sem fio. Eu tenho também alguns sensores, né, também com rádio embutido, e o registrador de dados, né, digital, que me possibilita conectar sensores com rede RS485. Então, as minhas grandes vantagens: uma compatibilidade muito grande de sensores geotécnicos, geoespaciais, geoestruturais. A rede LoRa me dá um alcance muito grande, além de uma robustez na comunicação, que torna a comunicação muito segura e confiável, além do baixo consumo de energia. Essa é outra característica do rádio LoRa. Ele tem uma sensibilidade muito alta, uma potência muito baixa, então eu consigo enviar um dado, enviar uma mensagem de comunicação a uma distância muito longa, consumindo pouca energia. O Load Sense ele traz agregado a facilidade de configuração, né, com o aplicativo para configuração dos data loggers, a interface web para comunicação, para configuração dos gateways, conexão à rede, também muito simplificada. O longo alcance de até 15 quilômetros, baixo consumo de energia, que pode dar vida útil de até 10 anos. Todos os equipamentos são certificados com grau de proteção IP67 e podem trabalhar na faixa de menos 40 mais 80 graus Celsius. Então, como eu disse, nós temos a família de data loggers, que possuem rádio embutido, sensores, que também são data loggers e rádio embutido, e o nó digital RS485. Todos sempre com essas três bases, né? Tecnologia sem fio, longo alcance e baixo consumo de energia. Exemplificando aqui cada tipo de dispositivo de entrada, temos a família de dispositivos de corda vibrante, muito utilizados para sensores geotécnicos. Um datalogger de 5 canais, eu posso ligar até 5 sensores geotécnicos diferentes, 5 piezômetros, 5 células de carga, enfim, qualquer sensor de corda vibrante eu posso conectar a esse datalogger. O mesmo para o de um canal, né? Só que, obviamente, um único sensor pode ser conectado. Os dataloggers analógicos, nós temos dois tipos. O Analog 4, que é um datalogger de 4 canais. Esses 4 canais podem ser conectados, podem ser configurados para receber sinal de 4 a 20 mA, 0 a 10, potenciômetro, termistor, ponte de Wheatstone. Então, uma flexibilidade muito grande de sinais aí que são standard de mercado, né? Sinais de instrumentação padronizados. Ele pode receber qualquer um desses sinais. Ainda é capaz de alimentar sensores com 5, 12 ou 24 volts. Isso tudo é selecionável no aplicativo. Consigo escolher lá. Canal 1 vai utilizar 4 a 20 mA e alimentar com 24. Canal 2 vai utilizar 4 a 20 e alimentar com 12. Canal 3 vai utilizar 0 a 10 e alimentar com 12. Então, é bem flexível. E o Piconode, que é um nó de entrada analógico também, mas que nesse datalog eu não tenho 4 a 20. Tenho 0 a 10, termistor, ponte de Wheatstone, potenciômetro,
sinal de contato seco, mas não tem o 420, ele é um datalogger mais simples, voltado para aplicações de menor custo. Os sensores sem fio. Hoje eu tenho uma família de sensores sem fio, onde a diferença dele para o datalogger é que o sensor está embutido dentro do encapsulamento. Todos os equipamentos têm encapsulamento de alumínio, alguns com antena interna, outros com antena externa. O nó laser, ele é um medidor de distância de alta precisão, com alcance de até 150 metros e precisão de 0,01 milímetro. Então, eu posso utilizá-lo para medir convergência de túnel, para medir convergência de prédios durante obras, galerias, e ele vai fazer a medição em alta precisão e já enviar pelo rádio, pela rede LoRa. O sensor sem fio INC15, ele é um tiltmeter biaxial, também de altíssima precisão, resolução de 0,003 graus. Eu tenho ele com antena e sem antena externa. Esse tiltmeter é muito utilizado para a medição de deslocamento em pontes, ferrovias, construções, e a gente tem utilizado também na aplicação do monitoramento de deslocamento superficial em estruturas como barragens de rejeito, barragens de concreto. Um instrumento muito preciso, muito robusto e muito econômico quando se fala em baterias, né? Consigo, com um datalogger desse, coletando a cada 5 minutos, uma vida útil de bateria de 14 meses, como exemplo. Não quer passar. Ok. O nó digital, ele é um datalogger que possui entrada RS485 e SDI12. A RS485 é muito utilizada em sensores geotécnicos, como, por exemplo, os inclinômetros, e o SDI12 é muito utilizado em sensores de monitoramento ambiental. Várias sondas, vários sensores de qualidade de água, qualidade do ar, utilizam essa entrada. Então, esse datalogger, ele é capaz de se conectar a diversos sensores, obviamente, nesse caso, principalmente quando se trata de protocolos fechados dos fabricantes, é necessário algum tipo de integração, mas nós já temos compatibilidade aí com diversos fabricantes do mercado, no mundo geotécnico principalmente, com a grande maioria dos grandes players aí, como Geocom, RST, Sysgel, Slope Indicator, entre outros. Aqui um exemplo, né, de compatibilidade com sensores geotécnicos, principalmente piezômetros, inclinômetros verticais e horizontais, sensores de nível de água, podem ser ultrassônicos, células de pressão, extensômeros, hastes de extensômeros, células de carga, células de recalque, medidores de fissura, né, os crackmeters, tiltímetros de outros fabricantes, que não o nosso NOC que também é tiltímetro. E quando você fala que temos dataloggers analógicos, né, aí você expande essa possibilidade de conexão aí muito, porque como o sinal é padronizado, todo sensor que fale em 4 a 20, em 0 a 10, você pode conectar a esse datalogger.
Então, essa compatibilidade com sensores ela é muito ampla. Então, a gestão da conectividade. Como que funciona a nossa conectividade? Como eu disse lá no início, o Load Sensing ele tem hoje uma estrutura, né, de conectividade chamada CMT, Connectivity Management Tool. Essa interface ela é um servidor web, né, que roda na cloud do Google, onde você conecta os gateways da sua rede. Então, eu consigo distribuir, né, um número muito grande de gateways e monitorar todo o status de saúde dele, como que está a comunicação, se eu estou perdendo mensagem, se eles estão online, se não estão, todos os alertas que o gateway pode me enviar. Da mesma forma, nessa plataforma eu conecto também os meus nós, né? Os dataloggers que vão receber os sensores. E tenho dashboards que facilitam a minha visualização, inclusive com georreferenciamento, né, em mapas para eu saber onde estão tanto os gateways como os dataloggers. Os gateways eles usam para o georreferenciamento o GPS interno que ele tem, e no caso do datalogger, ele não possui um GPS interno, mas durante o comissionamento ele usa o GPS do smartphone que está fazendo a configuração para registrar a coordenada de onde ele foi instalado. Então, com isso eu consigo fazer o georreferenciamento. E nesses dashboards eu consigo ver todos os sinais, todos os alarmes que o meu sistema está gerando. Como eu disse, os gateways eles possuem GPS interno, já comunicam em rede 4G, que ganha velocidade aí quando eu não estou utilizando rede cabeada, estou utilizando a rede de telefonia móvel, e todos, né, usam a rede LoRa. São sempre IP67, né, proteção total contra entrada de água e poeira. Um processamento robusto, né, montagem simplificada. Hoje o nosso gateway mais moderno, eu já não preciso nem abri-lo mais para poder fazer a configuração. Externamente eu conecto um cabo Ethernet e já consigo configurá-lo, né, sem necessidade de abrir um enclausuramento. Toda a interface do sistema fica, então, na nuvem, onde em uma única tela eu consigo ver todos os meus gateways, todos os meus nós, fazer todo o gerenciamento, sem necessidade de ficar acessando vários endereços diferentes para conectar em cada gateway, sem ter que pegar backup, separar, todo o backup já é feito em nuvem automaticamente. O aplicativo móvel, você baixa através de um link que nós enviamos, né, para os clientes que fazem aquisição. Ao conectar, e faz a instalação dele no smartphone, né, Android. Ao conectar ao datalogger, ele abre automaticamente e já tem os passo a passo para você fazer a configuração. A facilidade é tão grande, né, é tão intuitivo, que, por exemplo, quando eu vou fazer a instalação de um sensor analógico, seleciono lá, vai ser um loop de corrente de 2 fios. Ele já me mostra lá o diagrama elétrico de como fazer a instalação. Qual borne que eu tenho que ligar o sensor, facilitando muito aí a vida de quem está no campo fazendo comissionamento. Não quer passar? Foi. Esses são os 2 gateways mais modernos que nós estamos utilizando. Um outdoor, né, que pode ser instalado diretamente, né, na área externa, sem painel, sem nada, chuva, sol, vento, o que for. E um interno, que
Se você não está num ambiente totalmente protegido, você precisa de instalá-lo em um painel, mas que tem um custo consideravelmente mais baixo do que o outdoor. O software em nuvem, então ele possibilita interface fácil, utilização simples, configuração muito simplificada de ser realizada, monitoramento de todos os gates, monitoramento de todos os nós, todos os alarmes no momento que os dispositivos enviam, o sistema recebe, você pode receber, por exemplo, alertas por e-mail, a proteção dos dados, todos criptografados com ES-128, e os protocolos FTP, MQTT. O MQTT é um protocolo desenvolvido exclusivamente para IoT, então te dá algumas vantagens, como exigir menos processamento e uma leitura em tempo real, no momento que o sensor envia o recebimento no servidor. E o REST API Call, todos esses sistemas são abertos, nós oferecemos todas as chamadas de API, todas as formas de conectividade, para diversos softwares, a conexão não vou dizer que é plug and play, mas com toda a informação aberta, sem nenhuma restrição, a sua integração fica muito facilitada. Que só para entender um pouco do sistema multi-gateway, como funciona, imagina que um projeto tem que cobrir uma área muito grande, mas que é inferior à cobertura de cada gateway, que é de até 15 quilômetros. Eu tenho um grupo de data logs em uma região e um grupo de data logs em uma outra região. Então, pensando em redundância, eu faço a instalação de um gateway próximo de um grupo de data logger e do outro gateway próximo do segundo grupo de data loggers. Essa instalação é feita de forma que a distância entre os data loggers e os dois gateways, ela não vai superar a área de cobertura. Então, esse data logger que está próximo aqui do gateway 2, ele também pode enxergar o gateway 1. E aí, se eu tenho uma falha na rede Ethernet que está coletando os dados do gateway, ou se por uma descarga atmosférica ele foi queimado, ou se faltou energia naquele local e o gateway por algum motivo desligou, todos esses data loggers aqui vão automaticamente migrar para o gateway 1. Aquele servidor da rede lá que roda em nuvem, ele vai fazer essa migração automaticamente. Então você não vai perder dado e nem vai precisar de ir em campo coletar dado. Essa migração é automática. E o sistema vai te avisar que o gateway está offline, que você precisa de checar, fazer a manutenção. Então, a garantia, a rede é tão confiável que a garantia de não perda de dado ela é muito alta. O dashboard vai te informar quantos gateways estão offline, quantos nós estão offline, os últimos alertas que ocorreram, a lista de alertas, tudo no momento que aconteceu, o sistema já vai alertar. Então, as anomalias são identificadas de forma muito rápida, possibilitando uma manutenção assertiva e uma alta disponibilidade do sistema. Aqui um exemplo da dashboard com o georreferenciamento, um mapa de uma região onde os data logs estão distribuídos, os gateways também. O código de cores aqui já facilita identificar, o verdinho é o data log que está ok, o amarelinho é um que está com algum tipo de alerta, algum warning, e os vermelhinhos são os que estão offline.
Até isso é facilitado para quem for dar manutenção conseguir exatamente naquele datalog que está com o problema. Se tem alguma dúvida em relação à localização, o mapa já ajuda a identificar. Imagina isso numa área de mina, né, que, como eu disse, muda constantemente. Essa geolocalização ajuda bastante. Aqui uma interface de configuração de novos nós. Então eu consigo replicar a configuração, replicar o número de nós de uma forma muito rápida, né? Não tenho que programar nada, inserir linhas de programação lá porque eu vou inserir mais um nó na minha rede. Não, simplesmente eu vou entrar na interface de rede, mandar adicionar, eu quero clonar um outro nó que já existe, eu clono aquele nó, as configurações idênticas, usuário, senha, já posso ligar o meu datalogger em campo lá, que ele já vai estar comunicando com o servidor. Dá uma escalabilidade muito boa. As integrações com softwares de terceiro, como eu disse, o sistema em nuvem ele já me dá um processamento mais robusto. Eu consigo executar processamento a uma velocidade muito maior do que sistemas que estão dedicados em campo. E a capacidade dos servidores é muito grande. Então, eu consigo ter um número maior de chamadas API, chamadas MQTT. Então, o meu sistema ele me dá uma fluidez maior. E como isso é padronizado, né, eu informo simplesmente nos manuais quais são os parâmetros que estão disponíveis, como acessá-los. Se o software de terceiro ainda não tem integração, o desenvolvedor simplesmente tem que fazer essas chamadas, executar, e os dados serão coletados, né, serão recebidos pelo software de terceiro. Esse software de terceiro pode ser um visualizador, um software de análise estatística, um software de uma análise mais avançada, por exemplo, que vai avaliar como está a estrutura geotécnica como um todo, já recebendo dado de instrumentação de forma automática. O, já temos compatibilidade com a série de ferramentas do mercado e se você tem uma ferramenta nova, essa integração é facilmente desenvolvida aí por essa característica de sistema aberto que a gente trabalha. Então, de forma geral, como que funciona a arquitetura? Eu tenho lá no nível 1, né, os nós sem fio, aí lembrando que o nível 0, né, é sempre o sensor, né, a instrumentação em si, os dados já criptografados do nó para o gateway, então eu não consigo interceptar essa mensagem aqui no meio do caminho, outros sistemas não entendem. Para se ter uma ideia, se eu tiver um gateway meu instalado numa mesma área que não esteja conectado ao servidor e direcionado para aquela rede, ele não vai conseguir entender o que aquela mensagem que o datalogger está mandando quer dizer. Vai simplesmente receber um sinal que para ele não representa nada, que ele não tem as chaves para fazer a descriptografia. O gateway que está naquela rede, né, que foi configurado para receber os dados daquele datalogger, ele tem essas chaves, consegue fazer a descriptografia e a conexão com o servidor que ele está linkado para o envio dos dados na cloud. E aí todos os dados de leitura são armazenados e backupeados, todos os dados de configuração armazenados e backupeados. Eu tenho a segurança total aí dos meus dados.
Falar um pouquinho dos componentes de hardware e software livres. Aqui entrando naquela questão de integração com software de terceiros, né? Que eu citei, temos já compatibilidade com o Vista Data Vision, com software da Trimble, da Eagle, da Hexagon, da Inteltec. Então, uma série de softwares de mercado que são utilizados aí para monitoramento já são compatíveis à integração com o nosso sistema. E, como eu disse também, os que não têm essa compatibilidade, nós abrimos todas as APIs, abrimos todo o sistema de protocolos de comunicação para que o desenvolvedor possa fazer isso da forma mais simples possível. Aqui só para exemplificar, né, alguns parceiros que já temos compatibilidade. Na linha de sensores, RST, Vega, Sigel, Sol Instruments, Geosense, DGSI, Geocom, Rocktest, Insitu. Então, como eu disse, os principais players do mercado já temos compatibilidade com os sensores deles. E a nível de software, Libelium, Sensimetics, Maxwell, Vista Data Vision, Trimble, Eagle, Omnidots, Hexagon, ou seja, também já um número bem elevado de parceiros aí que já possuem compatibilidade. Agora vamos falar um pouquinho, né, do uso aí da conectividade LoRaWAN no ambiente de mineração. Aqui está um exemplo de uma cava, um open pit, e como que é executado um projeto. O primeiro ponto é a definição de onde os sensores precisam ser instalados, o que eu preciso monitorar. Então, definido esses pontos, né, esse assim, o que eu preciso medir é o ponto importante, né? É o que define a localização de tudo, a parte crítica do processo. Então, nesses pontos, eu preciso de fazer a conexão dos dataloggers o mais próximo possível. Tanto para evitar passagem de cabo, abertura de vala, necessidade de... O ideal é que o sensor seja, que o datalog seja conectado, né, diretamente ao sensor. É o que normalmente acontece. Com exceção de casos onde o sensor está numa condição muito ruim, né? Que eu tenho aqui, por exemplo, levar o datalogger para conseguir ter uma visada, é que se aumenta aí a distância entre sensor e datalogger, mas novamente eles estão muito próximos. Definido todos os pontos onde eu preciso de instalar os dataloggers, eu vou fazer um site survey, procurar na minha mina um ponto ideal de onde o gateway vai enxergar todos os dataloggers. Talvez esse ponto ideal não exista. Então, eu instalo o gateway no ponto que eu considero que é o melhor e vou em campo com o datalogger fazendo testes de comunicação. O nosso sistema já possui uma ferramenta que chama Coverage Test, onde eu executo um teste de cobertura e ele manda as mensagens em vários split factors que a rede LoRa possui, que são como se fosse canais, né, mas não é canal de comunicação. O split factor é um espalhamento que a mensagem é feita no rádio. Então, se eu espalho mais a mensagem, eu demoro mais para recebê-la, porém eu consigo um alcance maior, mas com um tamanho de mensagem menor. Então, eu tenho split factor de 7 a 12, o coverage test faz o teste de todos esses cenários e me fala, no melhor split factor, que é o 7, das 10 mensagens eu recebi 8.
Mas no segundo, no Split Factor 8, das 10 eu recebi 10, 100%. Então, eu escolho o segundo Split Factor para utilizar. O Datalog também tem uma característica que eu posso habilitar um parâmetro chamado ADR, que é Adaptative Data Rate, onde automaticamente ele seleciona, depois do teste de cobertura, o melhor Split Factor para poder trabalhar, para garantir a rede mais robusta. Passei em todos os pontos, consegui, né, sucesso de comunicação em todos eles, o meu planejamento está pronto. Aquele ponto onde eu considerei o gateway ser instalado, ele atende e eu posso seguir com o projeto. Esse é o melhor dos mundos, onde eu consigo fazer esses testes. Mas, como eu disse, a cobertura do gateway da rede é muito ampla, pode alcançar até 15 km em cenário de line of sight, visada direta. Quando eu tenho obstruções, normalmente a gente consegue até 4 km. E sensores enclausurados, como já enterrados em bueiros, coisa do tipo, a gente tem histórico aí de 2 km de alcance, mesmo nessas condições. Não quer passar um minutinho. E aí, como faço o monitoramento de uma barragem de rejeito, por exemplo? Como eu disse, nós temos uma família de sensores, uma família de data loggers que se adequa à grande maioria dos sensores. Então, num projeto característico aqui, eu posiciono o meu gateway num ponto mais alto, com Piconode, que é um data logger nosso, consigo monitorar, por exemplo, aquelas telas que conseguem detectar movimento da estrutura, movimento superficial, as load cells. Consigo conectar estações pluviométricas, com o nó digital consigo conectar inclinômetro, com o nó de corda vibrante consigo conectar os piezômetros e os INAs, medição de nível. Consigo conectar também com o digital os MPBX, extensômetro. Então, praticamente com a família de Datalog, consigo fazer todo o monitoramento geotécnico que uma estrutura de barragem necessita. E lembrando, cada Datalog falando diretamente com o gateway falando tanto em rede Ethernet como em rede 3G, 4G. O seu sistema está automatizado, com o dado já indo para a nuvem, de conexão rápida e fácil com o seu software de monitoramento. Aqui um exemplo de uma mina aqui no Brasil. Um projeto bastante desafiador. Eram 17 barragens em 5 cidades distintas, um número elevado de sensores, aproximadamente 500 datalogs envolvidos. E aqui uma das minas, onde o raio geral de todas as estruturas estava em 7 km, esse círculo amarelo. O círculo azul, lá no meio, é a cobertura de um concorrente que trabalha com esse tipo de monitoramento, que usa uma tecnologia mais antiga, de 2 décadas atrás, aproximadamente, dos anos 2000. E esse círculo em vermelho, de 15 quilômetros, é a cobertura ideal da rede LoRa. Então, como todos os instrumentos estavam dentro do círculo amarelo, nós desenhamos o projeto de forma que as barragens do norte e as barragens do sul, cada uma teria um gateway para garantir e no ponto central um segundo gateway que pode ser considerado pode ser utilizado como uma redundância do sistema.
Esse fornecedor, né, esse concorrente que eu citei, o mesmo projeto, utilizando a tecnologia dele, precisava de 10 gateways. Nós utilizamos 3, já garantindo a redundância, só para ter uma ideia da diferença de capacidade. Então, foi uma redução de 67% do número de gateways, que isso representou, com a redução de posteamento, placa solar, baterias, aterramento, serviço, aluguel de MUNC, mais toda a mão de obra embutida nesse tipo de instalação, 40% de redução do custo com mão de obra e 30% com material. Só substituir essa outra tecnologia pela tecnologia LoadSense. Aqui eu já falei, redução de 30%, 40%. Os sensores os datalogs foram utilizados corda vibrante para piezômetro e nível, INA, e o analógico para monitoramento de nível de reservatório, vazão de água, de extravasor, de vertedouro, totalizando aí no projeto como um todo 467 nós e 10 gateways distribuídos nas 5 minas. Um grande case de sucesso aí que nós temos no Brasil. Aqui um exemplo de uma mina no Chile, onde os dataloggers precisavam ficar dentro de umas caixas metálicas por causa do risco de vandalismo. Então, o cliente não queria deixá-los expostos, preferiu trabalhar dessa forma, sabendo da redução de alcance, né, porque o sinal fica em parte preso aqui, mas como eu disse, a rede é tão robusta ao ponto de, mesmo dentro de caixas, a gente alcançar 3,5, 3,3 quilômetros de alcance aí, de cobertura. Aqui uma mina de cobre no deserto do Atacama, uma área muito grande, 7,5 por 3 milhas, ou aproximadamente 12 por 5 quilômetros, e os sensores todos espalhados nessa região. E, obviamente, né, com a região com montanhas, com obstáculos, com o planejamento do projeto e o agrupamento de onde os dataloggers estavam, com 4 gateways foi possível cobrir toda essa área aí de 12 por 5. Um projeto muito difícil, muito desafiador, mas que a tecnologia e toda a capacidade que ela apresenta tornou-se viável. E aqui, por último, eu queria deixar um outro exemplo, né? Como o foco da apresentação foi a mineração, né? Tudo que eu falei até agora, os exemplos, os cases de sucesso foram de mineração, mas as nossas soluções estão aptas a vários outros tipos de monitoramento, tanto ambiental, né, qualidade de água, de ar, monitoramento de nível de rios, vazão, etc. Mas como também ferrovias, uma vertical que a gente trabalha muito na Europa e na Ásia, e que os nossos dataloggers se adaptam aos sensores utilizados para esse tipo de monitoramento. E fazendo um paralelo aqui com o exemplo da barragem de rejeito, muito semelhante. Eu posiciono o meu gateway numa região estratégica para favorecer a comunicação e vou monitorar os deslocamentos de talude, se eu estou tendo rolamento de blocos para a linha, consigo monitorar os deslocamentos horizontais através dos tiltmeters, consigo monitorar se eu estou tendo deslocamento vertical da estrutura onde a linha férrea está montada com inclinômetro e extensômetro. Consigo monitorar se está tendo fissuras com os crack meters
e ainda consigo monitorar 3 parâmetros muito importantes para a linha em si, né, que é as inclinações que a linha sofre, né, o cant, o twist, são o que aumenta muito o risco de descarrilhamento de trem, com os tiltmeters. Faço a instalação em cada ponto, né, de risco, espaçados, né, uma distância a ser definida por projeto, consigo monitorar o nível do trilho, com isso saber se eu estou tendo algum abatimento, algum recalque que está causando a inclinação do trilho que possa vir a causar risco de descarrilhamento. E que pode ser usado para qualquer tipo de ferrovia. De novo, né, como eu disse, Europa e Ásia é muito comum esse tipo de monitoramento. No Reino Unido, por exemplo, nós estamos trabalhando no projeto do HS2, que é um trem de alta velocidade que liga Londres a Manchester. São 550 quilômetros e vão ser instalados 10 mil tiltmeters para fazer esse tipo de monitoramento. A solução enxuta, né, só o tiltmeter instalado, falando a longas distâncias com o gateway sem nenhuma necessidade de cabeamento ou qualquer outra estrutura física. E ele pequenininho, discreto, com antena embutida, uma caixinha bem discreta lá no dormente do trilho, possibilita esse monitoramento de forma eficaz. Bem, pessoal, nosso tempo tá chegando, na verdade chegou ao fim, né? Já chegando a 1 hora aí de apresentação. Eu queria agradecer a presença de todos, me colocar à disposição para esclarecer as dúvidas que surgiram. Também me colocar à disposição para depois do evento, redes sociais, LinkedIn, fazer o contato comigo, fiquem à vontade, que eu puder ajudar, que eu puder esclarecer de dúvida, falar de projetos, de experiências, estou à disposição. Muito obrigado a todos aí. É uma excelente continuação do Exposibran. Foi um prazer falar para vocês. Muito obrigado.